Bom dia, dia bom. Simbora, galera, para mais um dia de conexão com o Senhor Jesus. E hoje vamos de Romanos, capítulo 1. Prefácio e saudação. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado pelo apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça, o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vos chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos estais em Roma, amados de Deus, chamados santos, graças vos, Pai e Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amor de Paulo pelos cristãos de Roma. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem eu sirvo em meu espírito no Evangelho, seu Filho, me testemunha de como insensatamente faço menção de vós, pedindo sempre minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido para também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto os sábios como ignorantes, e assim quanto está em mim. Estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. E vamos ao entendimento da palavra do Senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo, ao iniciar sua epístola aos cristãos de Roma, se apresentou como servo do Senhor Jesus, chamado para ser apóstolo. Ele fez questão de dizer que não foi ele quem se intitulou apóstolo, a quem queria que isso ficasse bem claro, para que ninguém pensasse que ele era um aventureiro ou um aproveitador. Paulo ainda não era conhecido pela igreja de Roma, isto por alguns cristãos que já tinham visto pregar a palavra em outras cidades. Por isso era normal que alguns olhassem com certa desconfiança. E ele sabia disso, porém havia dentro dele a convicção de ter sido escolhido para anunciar o Evangelho de Deus. O apóstolo, porém havia dentro dele a convicção de ter sido escolhido para anunciar o Evangelho de Deus. O apóstolo que outrora servia e obedecia cegamente às ordens dos líderes religiosos, quando mandavam açoitar, ameaçar e prender os cristãos, se tornou um novo homem após encontrar o Salvador a caminho de Damasco. Assim, o que antes era motivo de orgulho para Paulo, como sua alta posição junto ao Sinédrio, se tornou insignificante diante da grandeza de seu chamado para servir ao Senhor Jesus. Prometeu pelos profetas, no princípio, Paulo teve o cuidado de se apresentar à igreja em Roma. Agora ele fala no que consistia o evangelho anunciado por ele em todos os lugares por onde passava. O apóstolo fez questão de dizer que não pregava nenhuma doutrina nova, inventada por ele, e sim que estava relatado nas Escrituras
pelos profetas que, inspirados e dirigidos por Deus, anunciavam a chegada do Messias. Paulo foi enfático ao dizer que tudo o que foi escrito acerca do Messias se encaixava perfeitamente na pessoa do Senhor Jesus, pois ele foi o único que atendeu a todos os requisitos da lei e dos profetas no mínimo detalhe. Por isso todas as profecias se cumpriram nele exatamente como constava nas Escrituras. Declara Filho de Deus. Com estas palavras, Paulo mostra aos cristãos romanos que o Senhor Jesus era muito mais que um descendente de Davi. Ele era o próprio Filho de Deus que sempre existiu desde a eternidade. Isso ficou provado a todos quando o próprio Espírito Santo que nele habitava. Chamados para ser de Jesus Cristo. Antes de nos chamar para servir, ele nos chamou para sermos seus filhos, seu povo adquirido. Por isso, quando uma pessoa se entrega ao Redentor, passa a pertencer a ele. A primeira atitude ele toma é abandonar a vida de pecados. Consequentemente, ele se torna templo do Espírito Santo, o instrumento da vontade de Deus neste mundo. Esse chamado se estende a todas as pessoas, a fim de que possam desfrutar da plenitude do Senhor Jesus nesta terra e posteriormente na eternidade. É anunciada a vossa fé. Não era tarefa fácil ser cristão naquela época em Roma, pois além de ser a cidade adotada um estilo desenfreado de busca pelo prazer, estava sob o domínio de Nero, o primeiro imperador que perseguiu os cristãos. Diante disso, Paulo expressou sua gratidão a Deus, pois reconhecia que, em meio de tantos desafios, se opunha à fé no Senhor Jesus. Os cristãos romanos preservaram e permaneciam fiéis. Tem sido cada vez mais difícil permanecer na fé em meio ao mundo tão hostil e individualista como o nosso, ainda mais porque temos vivido os últimos dias mencionados no livro de 2 Timóteo. Contudo, é possível ser um cristão autêntico quando há dependência total do Espírito Santo e temor de Deus para resistir às tentações. A Igreja em Roma. Não há registros sobre quem a fundou, mas sabemos que a fé cristã já atuava entre os romanos quando Paulo escreveu. Além disso, não há nenhuma menção a Pedro ou que pudesse ter levado a palavra de Deus a essa nação. O que sabemos é que alguns romanos judeus habitavam em Roma e estavam presentes no dia a dia de Pentecoste. Portanto, é possível que eles não tenham levado a Roma boas novas de salvação. E vamos à oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todos sempre. E todos que querem digam amém. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado, ó Pai, por mais um dia abençoado que se inicia. Muito obrigado pela família abençoada, muito obrigada pela fartura, muito obrigada pela saúde, muito obrigada pela casa abençoada, muito obrigada, ó Pai, por todas as bênçãos recebidas, muito obrigada pelas portas abertas, muito obrigada pelos clientes abençoados, muito obrigado por todas as bênçãos recebidas, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto,
que eu puder só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção. Para mim, eu preciso de ti, Senhor. Todos precisam do Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Largo tudo para te servir. Entra na minha casa. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Gratidão, Senhor, por mais um dia abençoado hoje, quarta-feira, abençoado. Que você tenha mãos abençoadas, família protegida e bens multiplicados. Eu te amo em Cristo Jesus.